Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Guilherme Rittel, sou professor aqui do Aprova Concursos, nas matérias de Direito Penal, de Processo Penal e também de Legislação Especial ou Legislação Penal Extravagante. Hoje, eu quero conversar um pouco com vocês justamente sobre essa matéria, Legislação Especial, para o concurso da Sejus do Ceará, para o cargo de agente penitenciário. Estamos na expectativa, de que saia logo o edital. Então o que eu vou fazer hoje? Vou conversar um pouco com vocês sobre os concursos passados e aquelas questões então que são mais propensas a serem cobradas novamente. Então você já pode ir direcionando os seus estudos. Em primeiro lugar, vamos lá, rapidinho, tá? Se você for pegar o concurso passado em 2011, quais eram as matérias cobradas em legislação especial? Dá uma olhadinha na tela comigo. As matérias eram as seguintes. As três primeiras diziam respeito, à relação de arma de fogo. Então nós tínhamos o Estatuto do Desarmamento, o Regulamento do Estatuto e também uma lei estadual, a 12.567 de 96, que instituiu o porte de arma de defesa para os agentes penitenciários do estado do Ceará. De qualquer forma, essa última nunca foi cobrada, tá? Cobraram só as outras anteriores. Bom, já vou antecipar. Essa é minha grande aposta, tá? Vocês vão ver, já teve questões sobre isso, mas por que eu acho que podem cobrar para vocês? Último concurso, 2011. O que teve de 2011 para cá? Em 2014, o Estatuto do Desarmamento foi mudado, foi renovado ali um certo aspecto dele. E o que mudou? O que alterou? Exatamente o porte de arma de fogo para agentes prisionais. Bom, não tem como ir fazer a prova sem estudar isso. Artigo 7º do Estatuto do Desarmamento. Mas você vai comer esse artigo, você vai saber ele de cor na hora da tua prova, beleza? Essa é a grande aposta. Ainda, você tem lá, Lei de Execução Penal. Olha aqui comigo, vem aqui por gentileza. Assunto até hoje mais cobrado. Meus caros, tem que pensar o seguinte, eu estou fazendo um concurso para o cargo de agente penitenciário. Vou atuar no âmbito da execução penal. Não é algo natural que as questões versem sobre esse tema? Execução penal? Por isso. Então, também tema aí que você tem que estudar. Aí é o seguinte, lei dos crimes hediondos, lei de tortura. As duas já foram cobradas, enfim, não são os assuntos mais cobrados, mas é o tipo de coisa que você tem como ir sabendo tudo. Sabe por quê? Lei dos crimes hediondos é curtinha, você estuda ela em cerca de 15 a 20 minutos. Acredite em mim. E a lei de tortura, idem, tá? Então você vai estudar essas duas leis de forma muito rápida. Então assim, não vou nem dizer se cai muito ou cai pouco. Você vai ter que decorar porque é tão rápido estudar isso que não vale a pena você deixar de fora, né? E por fim, a lei de drogas. A lei de drogas, de fato, ela é um pouco mais comprida, enfim, mas também já foi bastante cobrada. Então, esse era o tópico, ou eram os tópicos. Você vai começar a estudar desejada, não vai esperar sair o edital, você já pode pegar essas leis e começar a estudar. Bom, eu fiz uma separação para vocês dos assuntos que foram cobrados nas provas anteriores, porque aí a gente pode ter uma noção do que pode ser cobrado agora. Preste atenção comigo. Então, em 2006, olha só, hein? Nós tínhamos duas questões sobre o Estatuto do Desarmamento, 4 questões sobre a lei de execuções penais, uma sobre tortura e 3 sobre drogas. Então, execuções penais aqui, a que mais cobrou, a que você mais vai estudar. Detalhe, tá? Há um padrão, tanto em 2006 quanto em 2011, são 10 questões de legislação especial. Tá, isso em 2006. Vamos ver o que aconteceu em 2011. Nós tivemos uma questão sobre tortura, uma sobre o regulamento do Estatuto do Desarmamento, que é o Decreto Federal 5.123 de 2004. 3 questões sobre a lei dos crimes hediondos, que, meu Deus, às vezes a pessoa, se ela tivesse lido a lei com cautela, meia hora antes da prova, ela acertaria. Ainda, 3 questões sobre a lei de execuções penais, então calma lá. Pegue 3 questões dessa prova, some a 4 questões de 2006. Meus caros, tem 7 questões só de uma lei. Repito, é porque realmente ela trata da execução penal. E por fim, 2 questões sobre a lei de drogas. Beleza? Então, no total, você quer saber quantas questões foram cobradas sobre cada tema? Eu sintetizei aqui de forma bem rápida, veja comigo. Olha só, 7 questões sobre a lei de execuções penais. Então, na tua hierarquia de estudos, é a primeira lei que você vai estudar. 5 questões sobre a lei de drogas, ela é um pouco mais comprida, mas cobram bastante. Aí, 3 sobre crimes hediondos, 3 relacionados à arma de fogo, tanto a lei quanto o decreto, e 2 sobre
tortura, tá? Então essa foi a sequência aí de assuntos. Repare que até hoje não foi cobrado aquele decreto estadual e acredito eu que não haveria necessidade, porque como eu disse, o Estatuto do Desarmamento já foi alterado e agora o próprio Estatuto do Desarmamento prevê o porte de arma de fogo para agentes prisionais. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Alguns pontos aqui que o pessoal mais se engana. Bom, primeiro lugar é como estudar para a prova e como evitar enganos. Eu observei, eu peguei as duas provas e realizei e fiz elas. A grande dificuldade é a memorização, porque nessa matéria eles cobram letra de lei, tá? Letra de lei. Então, se você pegar a lei, ralar, estudar, você tem uma tendência de acertar. Claro que alguns pontos são mais cobrados. Exemplo, você vai pegar lá no caso da lei de tortura. A lei de tortura prevê que o agente, quando ele for condenado, ele automaticamente perde o cargo. Isso é importante porque outras leis não trazem isso como efeito automático. Não cai na tua prova, mas abuso de autoridade e crimes relacionados a racismo, quando um funcionário público ele é condenado, o juiz pode determinar a perda do cargo. Vou repetir, o juiz pode. Agora, quando se tratar de tortura, o juiz deve determinar a perda do cargo se for funcionário público. Percebeu? Então esse é um assunto para você tomar bastante cuidado. O que eu digo para você aqui, então, quando for estudar a lei, realmente é a cautela de ler e reler várias vezes. Em relação à lei dos crimes hediondos, moleza. São 10 crimes hediondos previstos inicialmente. Só que você tem os chamados crimes equiparados a hediondos. Os crimes equiparados, eu vou te dar uma dica nesse videozinho singelo, você vai gravar. É o famoso TTT. TTT. Tráfico, tortura e terrorismo. Já são 3 crimes equiparados a hediondos. E o que tem de tão especial na lei dos crimes hediondos? Bom, eu sempre falo, é como se você fosse no supermercado e tivesse uma prateleira cheia de crimes. E é como se o legislador, na lei dos crimes hediondos, ele tivesse etiquetado. Esse é hediondo, esse também será. Então ele pegou crimes do ordenamento e etiquetou de hediondos. Sabe o que significa isso? Que a partir desse momento esses crimes não admitem nem anistia, nem graça, nem indulto. Que esses crimes não admitem fiança. Que para progredir de regime nesses crimes, há um critério bem mais rigoroso. Para crimes comuns, a pessoa cumpre 1/6 da pena e progride. Para crimes hediondos, ela tem que cumprir 2/5 da pena. 2/5 da pena. E se ela for reincidente, 3/5 da pena. Então dificulta ainda mais. Que é um outro critério que a lei endureceu. Então a lei endurece a pena, só isso que ela faz. Ela endurece o cumprimento de pena. Então você já viu, não cabe anistia, graça, indulto, não cabe fiança. O prazo para a pessoa progredir, ele é um prazo maior, mais extenso, e também a prisão temporária. Por quê? Se você praticar um crime comum, a prisão temporária tem um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Agora, se você praticar um crime hediondo, a prisão temporária tem um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então essas são algumas dicas especiais que eu gostaria de passar para vocês. Então, principal, dica de estudo para a prova. Como que você vai então estudar essa matéria aqui? Você vai ler a lei de cabo a rabo, a não ser que no edital direcionem para alguns artigos dela. Vai ler e reler. Depois, eu faço isso. Você vai pegar uma folha em branco e para cada lei você vai tentar fazer um fluxograma do que ela tem de mais importante. Algumas fica fácil. Por exemplo, lei de drogas. A lei de drogas, se você for ler ela, você vai ver que primeiro ela cria um sistema, tá? Que é o SISNAD, um sistema de prevenção, enfim, ao uso de drogas. Mas também a lei vai trazer 2 grandes blocos. A lei de drogas, o tempo todo, ela transita entre a prevenção e o tratamento de usuários, de dependentes de drogas. E é o artigo 28 que prevê a conduta da pessoa que traz droga para consumo próprio. Mas ela tem um outro braço, que é o braço repressivo, que agora é para a conduta de tráfico, que vai do artigo 33 até o artigo 39 da lei. Então é importante porque aí quando você leu, releu, você consegue estruturar isso. Outro exemplo, Estatuto do Desarmamento. A lei, primeiro, ela criou um órgão para controlar o sistema de armas no Brasil, o chamado SINARME. Primeira coisa que a lei fez. Depois, a lei ela regula como que funcionaria a questão da pessoa ter uma arma de fogo. E ela divide isso em posse. A posse dá o direito de você ter uma arma de fogo na tua casa. A princípio, qualquer cidadão pode ter, desde que tenha mais de 25 anos, seja pessoa idônea, faça curso, né, passe no teste de aptidão psicológica,
Conseguiu comprovar os requisitos? Você pode tirar a posse. Você pega o registro de uma arma de fogo e tem o direito de deixá-la na sua casa. Mas, por outro lado, existe o porte de arma de fogo, que é o direito de transitar com a arma de fogo. E agora sim, a regra é: porte é proibido. Só para algumas autoridades. O artigo 7º diz quais são, que incluiu os agentes penitenciários. Claro que tem os requisitos lá para que o agente penitenciário tenha direito. Visto isso, você vai ver que tem uma relação de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e depois disposições finais. Eu falo isso porque, então, se vê como a gente sintetiza uma lei grande em poucas palavras. Faça isso, que vai te ajudar. Maravilha? Então é isso, meus caros. Fica aqui meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, bons estudos e até uma próxima oportunidade.